Então lá em Mateus capítulo 24, tirando Apocalipse, este texto é um texto aonde fala mais claramente quais são os sinais, querido. E nós podemos dividir o texto como a resposta do Senhor. Então os discípulos chegam para o Senhor e fazem 3 perguntas para o Senhor. E está lá no verso 3, que nós vamos ler aqui, Mateus 24, verso 3. Então Jesus, eles estão saindo, andando, e os discípulos vão e perguntam para Jesus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? A primeira pergunta. E que sinal haverá da sua vinda? A segunda pergunta. E da consumação do século? Então, os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. Então, as primeiras 2 perguntas estão relacionadas com os judeus. E a terceira pergunta se relaciona à igreja. Pastor, mas o que tem a ver eu com o judeu? Tem a ver tudo a ver conosco. Os judeus é o povo escolhido do Senhor, filho. E todo o relógio dos finais dos tempos gira em torno de Israel. Gira em torno de Israel. Eu estava vendo um pastor comentando que os grandes teólogos, Spurgeon, os grandes teólogos que existiram, Whitefield, eles não entendiam sobre escatologia, Anderson. Por quê? Porque Jesus fez muitas profecias a respeito de Israel. Mas Israel não existia. Israel voltou a existir quando? Quando Israel voltou a existir? Em 1948, com o voto de um brasileiro. Então eles não entendiam. Porque tudo que fala a respeito do finais do tempo, nós precisamos olhar para Israel. Recentemente agora, o Donald Trump, usado por Deus, decretou que a capital de Israel não é mais Tel Aviv, é Jerusalém. Você viu a bagunça que deu? Quantos acompanharam isso? Aí você fala assim: pastor, mas por que aconteceu tanta bagunça? Aconteceu tanta bagunça porque o diabo tá maluco. Por quê? Porque Israel é a figueira que voltou a florescer. Nós vamos ler aqui em nome de Jesus, irmãos. Amém? Então vamos responder as 3 perguntas. Primeira pergunta: quando se sucederão estas coisas? Abra a tua Bíblia no verso 2 de Mateus 24. Então Jesus começa a responder. Quando se sucederão? Se sucederão. No verso 2 diz assim: ele porém lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos e particular disseram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverão da sua vinda e da consumação dos séculos? Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Primeiro, a resposta dele: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Primeiro sinal: quando sucederão estas coisas? Jesus responde: primeiro, virão muitos enganadores. Mas Jesus está respondendo para quem? Para nós ou para o judeu aqui? Para nós ou para o judeu? Lembra que eu falei que as 2 primeiras perguntas Jesus está respondendo para quem? Para o judeu. Olha o que ele fala, presta atenção. Porque virão muitos em meu nome, no verso 5, dizendo que eu sou Cristo. Por que Jesus fala isso? Porque o judeu está esperando Cristo ainda. O judeu não acredita que Jesus já veio. Eles estão esperando a primeira vinda de Cristo ainda. Então vão muitos aparecendo, querendo enganar os judeus. Então Jesus fala para eles: tome cuidado. No verso 4, o Senhor diz: vede que ninguém vos engane. Irmãos, presta atenção que eu vou te falar. Muitos enganadores estão aparecendo. Ele está falando para o judeu, mas serve para nós também. Um dos sinais do finais do tempo é que muitos enganadores estão se levantando. Liga a sua televisão e vê quanto enganador do evangelho. Aquilo não é o evangelho que você vê na televisão. Pastor, você está criticando o teu ministério? Não estou criticando ninguém, estou aqui falando da palavra de Deus. Isso não é o evangelho. Pastor, por que cresce? Porque câncer cresce também. Simples assim. A praga cresce também.
Até febre amarela cresce no Brasil. Aqui eles são comerciantes da fé. Não são pregadores do evangelho. Eles pregam a lei. Eles saem das suas casas para atormentar o povo de Deus, jogando maldições. Esses dias eu estava assistindo um programa daquele. Sabe quando você não tem nada o que fazer, Davi? E eu vi lá uma apostila. Apostila é a mulher do apóstolo. Apóstolo e a apostila. Sentada. E para ser abençoada, eu tinha que tocar o pé dela. Irmão, se eu tirar meu sapato aqui, você tiver que tocar meu pé para ser abençoado, você está ferrado, filho. Porque eu tenho um trauma do meu pé, assim, eu preciso ser curado do pé, que meu pé é feio pra caramba. Quando eu era mais novo, eu usava tênis pequeno, né? E meu dedo ficou assim, ó. Mas para ser abençoado, tinha que tocar o pé dela. Esses dias eu vi um que estava vendendo caneta. E a caneta era R$100. E você ia assinar muitos cheques se você comprasse aquela caneta. Pastor, está pegando a Cristo. Mentira, falso mestre. Está comercializando a fé alheia. Um dos sinais dos tempos que muitos apareceriam. Teve um que eu vi. Eu gosto de ver essas coisas só para depois criticar eles aqui na igreja. Que ele estava numa mina de ouro, pegando uma água dentro da mina. E quem comprasse aquela água, mas aí não era R$100 não, ali era caro. Quem comprasse aquela água ia enriquecer, porque era a água da mina de ouro. Irmão, em nome de Jesus, abre os seus olhos. Abra os seus olhos. Muitos aparecerão dizendo essas coisas, comercializando a fé. A Bíblia diz que esses são os falsos mestres. Falso mestre, primeiro sinal que Jesus fala, quando sucederão? Primeiro, virão muitos enganadores. Segundo, guerra, fome e terremotos. No verso 7, diz assim, porquanto se levantará nação contra nação. Está tendo guerra hoje, sim ou não? Não está no Brasil, mas deixa eu te falar, o Brasil é uma guerra. Só para você ter noção, 2017, morreram assassinados no Brasil 63 mil pessoas. Matou mais que a guerra, matou mais que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. No Brasil, morre mais gente assassinada do que a guerra entre os Estados Unidos e o Japão. 63 mil pessoas. O Vietnã, guerra que teve com os americanos, morreram aproximadamente 45 mil pessoas. Guerra, irmão. Olha a guerra da Síria agora. No Sudão. Todo lugar você vê guerra. Então, outro sinal. Quando se sucederão essas coisas? Quando muitos falsos mestres, guerra, fome e terremoto. As guerras aqui se referem a todas as guerras dos últimos anos, querido. Elas são típicas, porque semana que vem nós vamos falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Há um cavalo que sai na frente quando abre os selos. E um desses cavalos é o cavalo da guerra, querido. Então presta atenção. Os terremotos também se referem aos terremotos que têm havido nesses 2000 anos. O Haiti foi devastado pelo terremoto. Por todo canto você vê terremoto. O tsunami é uma espécie de terremoto, sim ou não? As placas tectônicas se movem no fundo do mar e criam o atrito, criam pressão que geram aquelas ondas gigantescas. O outro sinal, perseguição e tribulação. No verso 9 a 13, diz assim, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, há traição hoje? Há escândalo hoje? Irmãos, até no nosso meio tem. Há muita gente desleal hoje em dia, filho. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha esse versículo. Lembra que eu falei que as 2 primeiras perguntas, Jesus está falando para quem? Para quem? Nós estamos falando do final do fim dos tempos, da segunda vinda de Jesus. Esse salvo não é, aí eu falei, pastor, perde salvação. Não, filho. Aqui
Está falando aquele que perseverar na hora da tribulação. Na hora da tribulação. Então a perseguição mencionada aqui se refere aos discípulos que no princípio eram todos judeus, que foram perseguidos. Eles eram mortos. Irmão, você acha que só Jesus morreu crucificado? Tempo atrás eu vi um documentário na Discovery. Dizem que aproximadamente mais de 50 mil cristãos foram mortos, crucificados pós-Jesus. Porque o Império Romano perseguiu. Em 2012 eu fui para Israel. Nós fomos um lugar chamado Massada. Quem já ouviu falar? Fortaleza de Massada. Só você, Anderson? Você não foi para Israel? Você precisa ir. Em breve nós vamos fazer aqui uma caravana para Israel. Quem tem vontade de ir aqui? Não, eu falei quem tem vontade. Não importa se não tem dinheiro. Primeiro começa com a vontade. Quem tem vontade de ir aí? Porque para ter vontade não precisa ter dinheiro. Sim ou não, Vinícius? Você precisa querer ir. Então nós subimos lá num lugar chamado Massada. Massada, onde foi a fortaleza de Herodes. Era uma montanha que nós tínhamos que subir de teleférico. Então o Império Romano tomou toda Jerusalém e todo Israel. E eles moravam em cima da montanha. Eles ficaram, e o Império Romano ficou lá embaixo para eles serem entregues. Ele falou assim: não seremos escravos de César, Marcelo. E aí sabe o que eles fizeram? Depois de 3 anos, como eles sobreviveram lá em cima, com água, comida, eu não sei. Cada pai matava sua mulher e seus filhos. Depois, iam um matando o outro. E por último, eles se mataram. Mas eles disseram: nós não seremos escravos de César. Muitos judeus foram mortos. A história da humanidade, o povo judeu é o povo mais perseguido, filho. Então, houve muita perseguição, tribulação. Quarto, o evangelho do reino será pregado. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho das nações, então virá o fim. Presta atenção. A igreja subiu, arrebatamento, amém? Começou a tribulação. Aí será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunho das nações. Então na tribulação o evangelho do reino vai ser pregado. Então depois virá o fim. Sabe qual que é um erro dos cristãos? Eles estão esperando o arrebatamento, o evangelho pregado. Não, pastor, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo. Eles usam esse versículo e falam: o evangelho tem que ser pregado para depois ser arrebatado. Não está falando de arrebatamento. Aqui a igreja já foi, filho. Aqui está falando da tribulação. Jesus vem depois que o evangelho do reino ser pregado. E aí ele vem, depois do fim. Então aqui a tribulação já foi. Então quem ficar vai pregar o evangelho do reino. E quem que vai pregar? Os judeus vão pregar, as pessoas vão se converter, os crentes que ficaram vão pregar, e toda a nação vai ouvir falar que Jesus é o Senhor. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Mas fique tranquilo, nós não vamos estar na tribulação, para a glória de Jesus. Quantos vão ser arrebatados aí? Digam glória a Deus aí, querido. Depois, outro sinal. Eu só estou falando da primeira pergunta. E Jesus vai falando. Depois ele fala: a grande tribulação. Por que ele está... Com qual certeza, pastor, aqui está falando depois na tribulação? Porque ele responde: o outro sinal dos finais dos tempos, da segunda vinda de Cristo, é a grande tribulação. No verso 15 fala: quando, pois, virdes o abominável da desolação. Quem que é o abominável da desolação? Quem que é o abominável da desolação? O anticristo. A besta. A besta é o abominável da desolação. De quem falou o profeta Daniel no lugar santo. Aonde é o lugar santo, Anderson? Você que é um teólogo. O abominável da desolação é o anticristo. Aonde é o lugar santo? É o templo de Salomão, que vai ser reconstruído. Então, presta atenção, olha o que a Bíblia fala. Quando, pois, virdes o anticristo, de quem falou o profeta Daniel, e sentar no templo de Salomão, entendeu agora? Então os que estiverem na Judéia fujam. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar a casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás. Ai das que estiverem grávidas. Aí eu falei, aí alguém falou: pastor, mas as grávidas vão ficar? Porque na tribulação as pessoas vão continuar vivendo, amém? Eles vão fazer filhos, eles vão comer, porque os 3 anos e meio vai ser de falsa paz. E ele fala: ai das grávidas, por quê? Porque vai começar a tribulação. Hoje, o diabo, ele é um espírito, amém? E ele não pode tocar em você, a não ser que ele
se ele incorpore uma outra pessoa. Mas na tribulação, eles vão se materializar. Fala para o seu irmão, você tem certeza que você quer ficar? Aí ele fala, orai para que vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Olha o que a Bíblia fala, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Desde o princípio do mundo não vai haver lugar pior. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem que são os escolhidos? O povo judeu. O povo judeu. Então o abominável da tua desolação, querido, se refere ao anticristo. O anticristo, então um dos sinais, querido, presta atenção, é a grande tribulação. E é a reconstrução do templo de Salomão. Quem já viu aquela imagem de Jerusalém que tem aquela cúpula dourada, bonita? Então o templo de Salomão é lá. Ali não é o templo de Salomão, ali é uma mesquita islâmica, muçulmana. Então eles fizeram de propósito, construíram uma mesquita bem em cima de onde vai ser construído o templo de Salomão. Pastor, como que vai ser então? Não sei como vai ser, mas Deus vai dar um jeito em nome de Jesus. Outro sinal, falsos cristos e falsos profetas. No verso 23 ele fala, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. Pastor, mas eu vejo lá um monte de gente fazendo grandes sinais. O capeta também faz, filho. Então quer dizer que fez sinais, você acha que é de Deus? Você acha que é de Deus? Porque surgirão, vede, no verso 25, vou-lo tenho predito. Portanto, se vocês disseram, eis que ele está no deserto, não saias. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres, querido. Presta atenção, os judeus vão precisar ser avisados que o Cristo se manifestará nas nuvens. Agora, por que a Bíblia fala, exorta para os judeus? Porque o judeu ainda, alguns judeus, a grande maioria, está esperando o Messias ainda. Eles esperam. E quando o anticristo sentar no templo de Salomão, eles vão acreditar que o anticristo é o Messias. Eles vão ser enganados. Por isso que Jesus está falando para eles, tome cuidado que vão surgir muitos cristos. Jesus responde então, quando sucederão essas coisas? Segunda pergunta, que Jesus começa a responder, qual será o sinal da sua vinda? Lembra, o arrebatamento não é a vinda de Cristo, amém? Amém? Quando que é a segunda vinda? Depois dos 7 anos da tribulação. Aí no verso 29 a 31, Jesus responde, começa a responder a segunda pergunta, e a segunda pergunta ainda é direcionada para os judeus. No verso 29 diz assim, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, olha o que a Bíblia fala, logo em seguida da tribulação. Então a segunda vinda vai ser depois da... Está claro para você, irmão? Está difícil? A Bíblia é tão clara. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, com grande clamor de trombetas, aos quais reunirão os seus escolhidos, dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Primeiro sinal da sua vinda, sinais do céu. A Bíblia diz que o céu dará sinais. E a Bíblia fala que ele virá junto com os seus escolhidos. Presta atenção, quem são os escolhidos? Aqueles que foram arrebatados junto com ele. Quantos vão ser arrebatados aqui? Diga glória a Deus. E ele vai voltar com quem? Com aqueles que foram arrebatados. Está claro para você? Sabe quando começa a ficar lógica? A lógica vai montando na tua cabeça. E aí, a Bíblia diz que o Senhor virá então. Não sabemos como será esse sinal, mas
será algo inequívoco e sobrenatural anunciando a sua vinda. Segunda, que ele responde, sugestão que ele faz, responde a segunda pergunta. Logo em seguida, a tribulação. Então, quando Jesus, presta atenção, querida. Depois que passar a tribulação, Jesus virá. Então a tribulação é um sinal da segunda vinda. Lembra? Com o arrebatamento, ele virá como ladrão. Amém? Tem sinal? Não. Por que como ladrão? Porque o ladrão, ele sempre vai roubar. Roubar o quê? O ladrão rouba o quê? Sempre algo de valor. Amém? E por que ele virá como arrebatar a sua igreja como ladrão? Porque ele vai tirar o que é de valor dessa terra aqui, que somos filhos de Deus, querido. Por isso que a Bíblia faz uma analogia que Jesus virá como ladrão. Então, logo depois da tribulação. Terceiro sinal da segunda pergunta. Jerusalém será pisada pelos gentios. Agora tem um texto interessante, lá em Lucas 21, 20. Por que um sinal da vinda, Jerusalém pisada pelos gentios? Só que essa profecia já se cumpriu. Jerusalém já foi esmagada. Lá no verso 20 fala, de Lucas 21. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada dos exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiveram na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retiram-se. E os que estiverem nos campos não entram nela, porque estes dias vão de ser de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Presta atenção. E levaram cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada. Sabe quando se cumpriu essa profecia? No ano 70, aonde o rei Tito destruiu Israel. Israel não era nação até que ano? Até 1948. E depois de 1970, o que aconteceu? A diáspora. Todo judeu foi espalhado pelo mundo, querido. Olha que a Bíblia fala: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Os judeus foram levados para todas as nações. Sabe quando eles voltaram para Israel? Em 1948, que um homem chamado Oswaldo Aranha deu o voto Minerva, que instituiu a nação de Israel. Irmãos, existe uma bênção do Brasil em função disso. Eu creio nisso. Quantos creem nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Aí depois os judeus voltaram, mas eles ficaram sem nação, sem país, de 1970 até 1948. Por que os teólogos do século 19 e 18 não entendiam, Anderson, esse texto? Porque eles não viram Israel ser nação novamente. Spurgeon, Finney, eles não entendiam. Por quê? Porque Israel voltou a ser nação em 1948. E a terceira pergunta que é para nós. As duas primeiras foram para os judeus. A terceira pergunta é para nós. Qual será o sinal da consumação dos séculos? Aí Jesus, até o verso 31, tudo se refere aos judeus, mas a partir do verso 32, tudo se refere à igreja. E ele começa a responder. Primeiro, a figueira representa Israel. Verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. O verso 32 de Mateus 24. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovarem e as folhas brotam, sabeis que está próximo do verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está às portas, irmãos. Irmãos, a figueira voltou a florescer. Isso é notório. Todos os teólogos que estudam finais do tempo falam que a figueira é Israel. Quando que voltou a florescer? Em 1948. Voltou a florescer. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, a Bíblia fala também. E em 2017, o Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Irmãos, nós não estamos aqui contando historinha da carotinha. Nós estamos falando que Jesus está à porta, filho. Se você está nesse tempo, nós estamos vendo as profecias bíblicas se cumprindo. Nós estamos vendo as portas. Então volte seu coração para Jesus, querido. Volte-se para Ele. A Bíblia diz que os gentis pisarão em Jerusalém. Um outro sinal que Jesus responde
esta geração não passará. No verso 34 a Bíblia diz: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Sem que tudo isso o quê? Então você tem que entender. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, há muitas controvérsias em cima dessa passagem. Mas uma que eu acredito que ele fala que nenhuma geração passará depois de todos os sinais vistos. Os sinais de Jerusalém, de Israel, nós vimos. Então, para o judeu, uma geração é 40 anos. Então, a partir de toda a reconstrução de Israel, de Jerusalém como capital de Israel, nenhuma geração passará. Quer dizer, nem 40 anos estão à porta. Não estou aqui para falar de data. Nós não sabemos a data, mas acredite, os sinais estão dizendo que eles estão à porta, querido. Que ele está à porta. Outro, ele fala, no verso 37 a 39, outro sinal, como nos dias de Noé. No verso 37 ele fala: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Presta atenção, irmão. O que tinha nos dias de Noé, gente? O que tinha nos dias de Noé? Tinha bebedice? Tinha muito sexo? Tinha muita promiscuidade? Hoje tem muito sexo? Muita promiscuidade? Muito ódio? Então, os dias estão próximos. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se. Essa palavra casavam-se, presta atenção. A Bíblia foi muito cordial, sabia? No original, sabe o que significa? Não é casavam-se, transavam de qualquer maneira, o original dela. O outro sinal é o arrebatamento antes da sua vinda. O outro sinal, querido, é que o Senhor Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. E eu quero dizer para você, assim como nos dias de Noé, o Senhor deu um jeito, Ele vai dar um jeito aqui também. Mas lá Deus matou todo mundo e só livrou a família de Noé. Mas aqui Ele vai livrar os filhos de Deus, filha. Pastor, por que nós estamos pregando Apocalipse? 2 razões. Para você encher seu coração de saudade de Jesus. Eu tenho orado esse começo de ano. O Espírito Santo tem me encorajado a despertar sede pelo Senhor na igreja. Despertar fome do Senhor na igreja. E uma das razões de pregar Apocalipse é que você tem que amar a vinda dEle. Amar, você tem que acordar pelas manhãs e falar: Senhor, Maranata. Maranata. Você tem que ligar sua televisão e ver tanta corrupção, tanta desigualdade. Nós estamos fazendo um projeto aqui com as crianças social. Nós temos uma ONG, abrimos uma ONG, chama ONG Florescer. Então nós pegamos algumas crianças que vivem aqui na comunidade. Sabe o que algumas crianças falam? Nós viemos aqui para comer. Tem gente ainda hoje que não tem o que comer, filho, debaixo do nosso nariz. Você tem que escutar um negócio desse e acordar de manhã e falar assim: Maranata, volta, Senhor. Sabe quem é o Senhor? O Senhor Jesus vai vir buscar, Deus. Sabe quem é o Senhor? Sabe quem é o Senhor? Quem que é, Davi, que não vai passar a tribulação? É aquele que quer ficar com o noivo. É a noiva prudente. Sabe quem que vai ficar? É aquele que não vê a hora de o noivo entrar. É esse que Deus vai levar. Não vai levar aquele que vive de qualquer maneira. Casa e se dá em casamento. Não é quando eu falo casamento, leia com essa mensagem. É sexo de qualquer maneira. É aqueles que dão várias desculpas. A noiva que o Senhor Jesus vai vir buscar é a noiva que deseja Ele. Eu quero despertar a santa fome por Senhor. Você sabe que nós cantamos só música de Cristo aqui? É para você entender que tudo é para Ele. A nossa vida é para Ele.
Nosso dinheiro é para Ele. Tudo é para Ele, filho. Pastor, não tenho tempo. Não se engane, filho. Eu vejo muitos irmãos dando desculpa, como aqueles irmãos que deram desculpa para o seu Senhor. O Senhor fez uma festa, a Bíblia diz, convidou 3 pessoas. Um falou, deu desculpa que não ia para a festa. Sabe por que ele não ia para a festa? Porque ele tinha comprado terras, ia ver. Quem compra terra antes de ver? Tem muito crente que dá desculpa. O outro ia casar e dar em casamento. E o outro ia ver a junta de boi, comprar um carro e foi andar de carro. Sabe aqueles que vão subir com Jesus? Que não tem o seu coração entorpecido com as coisas dessa terra. Pastor, nós somos franciscanos, não devemos ter nada? Não, nós vamos ter tudo. Porém, nosso coração não vai estar em nada dessas coisas, amém, querido? Nosso coração vai estar no Senhor, querido. Pastor, crente não pode prosperar? Não, irmão, não me entenda mal. Você vai prosperar, porque a prosperidade glorifica a Deus e a pobreza glorifica o diabo. Mas podemos ter tudo, como não tivéssemos nada.